A história a seguir foi embelezada e dramatizada para aumentar seu impacto. Meu irmão me desconvocou do próprio casamento, por e-mail. Não houve telefonema, não houve conversa, apenas uma mensagem digital enviada enquanto meus pais cochichavam, a poucos passos, sobre o posicionamento das cadeiras para uma cerimônia da qual eu, de repente, era uma estranha. It is better if you do not come, escreveu Marcos. Nova York é cara e, sinceramente, você é só motorista. Sei que não tem esse dinheiro. Nem tente. Se quiser assistir, é só ver o vídeo. Li as palavras 2 vezes, depois uma terceira, sentindo cada frase afundar em mim como pedra em lago espelhado. Quando mostrei a tela para minha mãe, ela murchou em silêncio. Meu pai passou a ponta dos dedos pela madeira da mesa, evitando meu olhar, como se o veio do móvel escondesse uma explicação que não se atrevia a dizer. Ninguém falou em meu favor. Ninguém sequer mencionou meu nome. Não chorei. Não discuti. Fechei o laptop e fiquei ali, esperando o ar da sala se recompor. Nada aconteceu. Naquela noite, liguei para minha mãe em busca de algum consolo ou, ao menos, um nome para essa covardia. Ela atendeu falando sobre arranjos florais. Você viu o e-mail dele? Intervi. A linha ficou oca. Não vamos transformar isso num drama maior do que é, Sara, disse ela, com a voz trêmula. Ele está estressado, você sabe como ele fica. Ele disse que é só um motorista. Disse que você é pobre demais para vir. Talvez seja melhor você ficar de fora dessa vez. Menos stress para todo mundo. Ela desligou sem me deixar responder. 2 dias depois, no meio dos preparativos finais, o telefone tocou de novo. Era meu pai, com aquela voz habitual de aço, agora frágil como vidro. A última parcela ainda não caiu. O local está cobrando do Marcos. Transfira valor para a conta da família agora. Pai, você leu o e-mail dele? Ele disse que eu sou só motorista, comecei. Não tenho tempo para isso. Só faça a transferência. O silêncio voltou, só que agora era recheado de contas a pagar. Marcos sabe que cada fornecedor já recebeu o que devia, murmurei antes de desligar, olhando para o brilho persistente da minha tela fechada. Meu pai pigarreou, um som seco que denunciava desconforto. É dinheiro da família, ele afirmou. Não é dinheiro da família, é o meu, respondi, quase encolhendo os ombros. É da minha empresa, aquelas suas entregas, lembra, pai? Ele sabe disso, Sara? O silêncio no outro lado da linha esticou-se tanto que achei que a ligação tinha caído. Não precisa saber dos detalhes. O que importa é que a família se ajuda. Família se ajuda, pensei, quase rindo. Desde sempre o apoio só corria numa direção, das minhas contas para os sonhos deles, enquanto eu permanecia invisível. Quando éramos crianças, Marcos era um investimento, escolinha bacana, internato de prestígio, tudo pago pelos nossos pais. Eu ficava em casa, segurando as pontas. Quando ele se mudou para Nova York e entrou no mundo das finanças, meus pais falavam dele como se já tivesse subido ao topo do mundo. Paralelamente, eu construí uma empresa de logística do zero, em nossa cidade, e me tornei fantasma dentro da minha própria família. Ele trazia histórias de Manhattan, eu mandava transferências bancárias que nunca mereciam sequer um obrigado. E mandava tudo pelo meu pai primeiro. Marcos achava que aquele era o cofrinho que eles haviam guardado para ele. Mal sabia que cada luxo da vida dele vinha de quem ele chamava de irmã fardo financeiro. Quando começou o planejamento do casamento, fui excluída das conversas, mas incluída em todas as faturas. Minha mãe ligava e dizia, sem perguntar, o sinal vence na sexta, você resolve, certo? Era uma ordem. Eu pagava toda vez, acreditando que ser a base sólida acabaria sendo reconhecido. Foi meu primeiro erro. Eu me encarrego, pai, disse, com a voz tão neutra quanto o silêncio dele bom, sabia que podíamos contar com você. Clique. Sem um adeus. Abri a persiana do escritório e olhei para a tarde que se despedia. No meu pátio, 3 caminhões da empresa esperavam pelas rotas da manhã.
Cada um deles carregava um contrato que eu conquistara, um cliente que eu servira, uma reputação erguida com minhas próprias mãos. Para Marcos, eu era só o motorista, para meus pais, só o banco. Ninguém jamais perguntou o que eu havia construído enquanto olhavam para o outro lado. Não era que eu não fosse mandar o dinheiro, era que, desta vez, eu iria desligar o motor. Meu irmão me desconvocara do casamento, achando que eu não era ninguém. Esqueceu de um detalhe: eu era quem mantinha o mundo dele girando. Respirei fundo, deslizei o dedo no celular e bloqueei o número do meu pai pela primeira vez na vida. Estava pronta para largar o volante. Na manhã seguinte, acordei com 17 mensagens não lidas. Nem uma menção ao e-mail de Marcos. Só cobranças e lembretes. No topo da lista, enviada às 6 horas em ponto, estava minha mãe. Não se esqueça de transferir o dinheiro para o seu pai hoje. O buffet precisa de confirmação até o meio-dia, é o grande dia. Querida, não se atrase. Aquelas palavras queimaram minha retina. Menos de 24 horas antes, eu tinha sido desconvocada do casamento que meu irmão Marcos faria, mas lá estava minha mãe, insistindo para que eu financiasse justamente o evento de que eu não podia participar. Atravessei o corredor até meu escritório em casa e abri minha planilha mestra. Cada fornecedor, cada depósito, cada taxa escondida estava ali, dissecado com a frieza de um contador forense. Todo o dinheiro vinha da receita da minha empresa, passava pela conta do meu pai, mantendo a ilusão de que éramos abastados, e voltava para bancar o lifestyle de Marcos. Anos assistindo à minha própria vida ser consumida em colunas bem ajeitadas. Lembro quando, tempos atrás, meu pai me pediu um pequeno empréstimo para ajudar Marcos com o aluguel em Manhattan. Aquele pequeno empréstimo transformou-se num dinheirinho mensal. O dinheirinho virou poupança familiar. Assim, Marcos cresceu acreditando que éramos milionários secretos, enquanto eu ficava para trás, dirigindo vans. Às 9 em ponto, cheguei ao meu galpão. O ar vibrava com o maquinário pesado e o sinal sonoro dos caminhões estacionando nas docas. Eu empregava 23 pessoas, geria 3 contratos regionais de grande porte para meus pais, tudo isso era coisa de entrega e nunca houve pergunta sobre faturamento. Porque admitir a verdade significaria expor que o filho favorito vivia às custas da irmã. Às 10h30, o telefone tocou. Era minha mãe, direta: "Você já fez a transferência? Estou vendo o portal agora." Seu pai precisa liberar até o meio-dia. Tem que estar perfeito para o Marcos. Apliquei força na borda da mesa. "Mãe, você leu o e-mail?" Ele me chamou de pobre a motorista. Silêncio. Depois um suspiro ríspido. Não vamos transformar isso no que não é. Ele está nervoso, vai casar numa família influente e ainda acha que esse dinheiro é seu. Meu tom baixou. Você deixou ele acreditar por 10 anos que eu não contribuo com um centavo. Assim não. Basta fazer a transferência. Seu irmão conta conosco. Contar em nós, não em mim, ela ainda não tinha coragem de dizer. Eles não me defendiam porque defender-me seria revelar a própria falência. Preferiram inflar o ego dele à custa da minha dignidade. Às 11h15, o pavor tomou conta do galpão. Caminhão 7 sofreu pane mecânica e travou o carregamento para nosso maior cliente. Meu gerente entrou ofegante. Se Sara Ritmond descobrir o atraso, ela cancela o contrato. Fechei a tela do banco. Sem planilha, eu já sabia o status da frota de cor. Reprograma a entrega de Anderson para amanhã. Caminhão 12 vai à base 6 e inicia o recarregamento agora. Minha voz permaneceu serena em meio ao caos. Eu cuido do cliente pessoalmente. Nos 45 minutos seguintes, enquanto muitos viam desastre, eu vislumbrei um quebra-cabeça. Ao meio-dia, a carga substituta já estava em trânsito. Crise resolvida. Afinal, é para isso que me pagam, solucionar. Enquanto eu fazia o caminho de volta ao escritório, meu celular vibrou com uma mensagem de meu pai: "O local está pedindo o saldo final. Transfira os fundos agora. Não complique, estamos esperando." Olhei para o relógio, 12h10.
O prazo já tinha passado. Abri meu app do banco e encarei o pedido de transferência pendente, o pagamento final de catering, flores e iluminação de luxo. Aquele pedaço era o que tornaria a grande farsa crível. Meu pai contava comigo, a filha que ele considerava medíocre, para sustentar o orgulho do filho que me via como uma simples prestadora de serviços. Não transferi o dinheiro, tampouco desisti de pagar. Simplesmente fechei o laptop, apaguei as luzes do escritório e permaneci na porta, observando meus caminhões saírem ao sol da tarde. Cada um representava um contrato conquistado, uma reputação arduamente construída. Eles acreditavam que o motor rodaria para sempre. Voltei para casa em silêncio. Quando o telefone voltou a tocar, virei para baixo sobre a bancada da cozinha e o deixei tocar, algo que não fazia há 6 meses. 3 dias depois, um lembrete automático estourou na minha caixa de entrada. Saldo final para Riverside Events, $47.000 até 48 horas. O valor piscava na tela como um ultimato. 10 minutos depois, recebi outra mensagem da minha mãe. Confirma a transferência hoje. Marcos está insistindo, sem falhas. Nem sinal de remorso ou desculpas, apenas mais uma ordem. Em vez de responder, abri meu software de contabilidade e gerei um relatório completo de pagamentos. Os números contaram uma história de exploração sistemática. Primeiro, os indispensáveis, sinal do espaço, parcelas do buffet e a suíte nupcial de luxo. Depois, o que chamei de lista da vaidade, onde a lógica acabava e o absurdo começava. Ajustes de iluminação porque o pacote padrão não agradava aos amigos de Nova Iorque do Marcos. Orquídeas raras, já que a mãe da noiva desprezava lírios. Até um drone cinematográfico, para filmar uma cerimônia que eu veria só na tela do computador. No total, $127.000, dinheiro que poderia ter comprado 3 caminhões para minha frota ou bancado a expansão do meu negócio, constantemente adiada. Nenhum desses pagamentos levava o nome de Marcos. Para ele, era tudo legado familiar, uma fantasia de cofres sem fundo que nossos pais alimentavam usando meu suor como moeda de afeto. A campainha do meu telefone cortou meus pensamentos. Era Marcos, ao fundo, o tilintar de tesouras e o sussurrar de um ateliê caro. Está demorando com essa transferência de novo, disse ele, distraído. Estou no meu último ajuste. Resolve isso, ok? Você sabe de onde vem esse dinheiro? Quis saber. Ele riu, como se fosse óbvio, da poupança dos seus pais. Eles suaram a camisa para eu representar a família. E ali, com a garganta apertada, percebi, eu não era gerente, era invisível. Mas, finalmente, eu sabia a verdade e não tinha mais certeza de que continuaria cumprindo ordens. Meu pai atendeu o telefone já aflito, envia logo essa grana, Sara. Preciso renovar meu guarda-roupa, não posso chegar na festa com a aparência de quem mal paga as contas. Ele fez uma pausa, sussurrou algo para o alfaiate e continuou. É melhor você não vir. Se aparecer de uniforme de trabalho falando de preço de combustível, vai envergonhar todo mundo. Eu é que estaria envergonhada, respondi em voz baixa, tentando conter o nó na garganta. Ele bufou. Não seja dramática. Faz o que eu pedi e manda a transferência. Desligou sem ao menos um tchau. 1 hora depois, o telefone tocou em chamada de família. Papai e mamãe se ajeitaram em volta da viva voz, como se ensaiassem uma peça. Filha, precisamos preservar a confiança do Marcos, começou meu pai, voz comedida. Se ele soubesse que depende de dinheiro da irmã para bancar as orquídeas do casamento, a autoestima dele vai para o saco. E a minha? Perguntei, emudecida pela solidão do outro lado. Silêncio. Você é motorneira, Sara, não se faça de pequena, entrou minha mãe, apressada. Dinheiro é só dinheiro, família vale mais. Então por que ninguém protege a minha autoestima? Arrematei. A gente compensa você depois do casório, papai soou apressado. Por enquanto, finge que não tem nada. Só assim o Marcos acredita que virou alguma coisa. Minha mãe, envia a transferência, por favor. O portal bancário piscava na minha frente, esperando um clique que me tornaria cúmplice da farsa.
mas em vez de confirmar, escolhi a auditoria interna. Surgiu a mensagem: transação suspensa para verificação em 48 horas. O som era um simples bip digital, mas ecoou na sala como um disparo. Para meu pai seria um problema no sistema. Para o buffet, um sinal vermelho. Fechei o laptop, calcei as botas e desci para galpão. Ajudar a equipa a carregar o último caminhão do dia me conectava à minha verdade. O suor do meu esforço pagava as contas que minha família fingia não ver. O celular vibrava sem parar, mas ignorei. Só ao entardecer, na varanda com um vinho, resolvi olhar. 17 chamadas não atendidas e 23 mensagens. Eles queriam um casamento erguido em mentiras, com a irmã servindo de motorista de aluguel. Eu já tinha desligado o motor. Vamos ver até onde eles chegam sem combustível. A primeira chamada era de um número de Nova York. Ouvi a caixa postal, com a voz impessoal de Dean Storm, da Riverside Evans. Estou retornando sobre o saldo pendente da recepção Miller. Precisamos da confirmação até o fim do expediente para manter a reserva. Sem acusações, apenas fatos, um lembrete de que uma engrenagem havia parado de vez. Era uma tarde tensa quando tudo começou. Recebi a confirmação do pagamento final e, ao mesmo tempo, uma pergunta inquietante de Marcos. Tinha havido alguma mudança no ponto de contato? Ele lembrava como nossas transações sempre foram tranquilas, mas a realidade era que o mundo exterior começava a perceber a ausência do elo que eu costumava ser. O fantasma que assinava os cheques havia-se caramelizado e nenhuma mensagem foi retornada. O clima em casa ficou pesado quando meu pai ligou. Sem rodeios, ele disparou. Você resolveu tudo? Não houve um olá ou uma pergunta sobre o meu bem-estar, o que ele queria saber era simplesmente o que significava tudo. A respiração dele ficou entrecortada ao mencionar o nome de Marcos. A tensão aumentou. Os fundos da família não foram liberados. O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz tremendo sob o peso da ansiedade. Eu não tinha respostas e a preocupação dele era palpável. Ele buscava alguma justificativa para me ordenar a enviar o dinheiro, mas se esforçava para esconder o que realmente temia. Só faça com que isso se resolva, disse ele, tentando soar firme, mas sem conseguir evitar a urgência em seu tom. A ligação foi interrompida antes que eu pudesse oferecer uma explicação. 1 hora depois, a ligação de Marcos veio como uma lâmina afiada. Sua voz trêmula era a de alguém que temia perder o controle em público. O que está acontecendo com o pagamento? Não passou. Um silêncio pesado se instalou entre nós, como se o ar estivesse carregado de expectativa. Ele parecia se esforçar para lidar com a realidade que não se encaixava nas suas expectativas. Como assim não passou? Você sempre cuidou disso, ele respondeu, a frustração transparecendo em seu tom. Você realmente me pediu ajuda ou simplesmente presumiu que eu continuaria dirigindo seu carro para sempre? Ele estava sem fôlego, buscando palavras que me fixassem novamente em meu papel e isso não é engraçado, Sarah. Você está me fazendo parecer mal. Não é uma questão de riso. Eu simplesmente não vou cobrir isso para você de novo, disse eu, firme. O que isso quer dizer? Questionou, o choque evidente em sua voz. Significa o que parece, Marcos. Você me desinvitou do seu casamento por pensar que eu era muito pobre para ir. Agora você deseja saber por que o motorista não está pagando pela sua festa? Foi nesse momento que a linha ficou muda. A tarde pós-ligação se desenrolou em um estranho silêncio. Não havia mensagens da minha mãe e meu pai não fez nenhum acompanhamento. Era como se eu estivesse sendo a figura fantasma na sala, enquanto eles se reuniam para discutir como lidar com o problema que eu me tornara. Estavam em busca de outra forma de sustentar a mentira, mas todas as rotas pareciam levar de volta a irmã que haviam desconsiderado. O golpe final chegou com um e-mail que me deixou atordoada. Do outro lado da tela, mensagens sobre a recepção Miller Sterling apareciam, o saldo final permanece pendente. O pagamento deve ser recebido em até 48 horas para evitar o cancelamento dos serviços. A realidade estava-se aproximando e eu sabia que tinha se tornado o foco de suas preocupações. Um simples e-mail fez mais do que qualquer ligação jamais conseguira. De repente, o nosso problema saiu do silêncio doméstico e passou a ter um rastro de papel que não podia ser ignorado.
Por favor, informem quem ficará responsável por esse pagamento daqui para frente. A pergunta ficou exposta, sem espaço para esquivas ou mentiras sussurradas em privado. Eu acompanhei em tempo real. Os recibos pipocavam na minha caixa de entrada, cada um assinado por um nome: Marcos, minha mãe, meu pai. Todos encaravam o mesmo dado frio e sólido. A mão invisível que mantinha o mundo deles unido acabara de desviar o olhar. O meu celular vibrou com uma mensagem de Marcos: precisamos conversar. Li e travei. Pela primeira vez, o meu silêncio não era apenas ignorado, era o cerne do conflito. Não respondi. No dia seguinte à noite, o telefone tocou. Era minha mãe, mas não daquele jeito apressado de sempre, falando como quem aciona um interruptor, esperando que eu iluminasse o ambiente no instante em que atendesse. Dessa vez, ela deixou soar um ringtone inteiro. 1, 2, 3. Estava insegura de que eu atenderia, ou talvez de qual versão de mim atenderia. Esperei ela desistir e só então apertei o botão. Alô? Falei. Sara, posso tomar um minuto? Foram 6 palavras que me derrubaram. Eu não recordava de jamais ouvi-la perguntar pelo meu tempo. Geralmente, ela só me acionava quando julgava necessário. Estou aqui, respondi, com o coração apertado. Ela suspirou. Não era aquele bufar impaciente de alguém incomodado, era um suspiro pesado, como quem carrega o peso de um mundo que desmorona. As coisas complicaram-se. O local está exigindo mais detalhes, a cerimonialista não para de perguntar e o Marco está sobrecarregado. Calou-se bem no ponto em que eu normalmente surgia, pronta para consertar tudo. Era o espaço onde sempre me encaixava, deixa comigo. Mas eu permaneci muda. Sara, você está aí? Ela perguntou, receosa. Estou? Só não sei o que você quer que eu diga. O silêncio cresceu do outro lado. Então ela se corrigiu. Não quero te pressionar, só preciso entender o que está acontecendo. Expliquei, com voz firme, que estava-me afastando. De todo aquilo, dos pagamentos, dos preparativos e daquele papel silencioso que, sem nunca me perguntarem, me reservaram. Outro silêncio. Dessa vez, eu ouvi a luta dela para escolher as palavras certas, algo que a movesse sem delatar demais. Se você não estiver envolvida, murmurou ela, vai ficar muito mais difícil do que eu imaginei. A frase ficou pairando entre nós. Não era um pedido de desculpas, tampouco um reconhecimento pleno do meu valor, mas foi o mais perto que chegara de admitir que eu importava. Expliquei que a dificuldade não era culpa minha, mas ela também não dizia que eu não tinha responsabilidade. Ficamos assim, num nó de silêncios e hesitações. A gente conversa mais depois, ela finalizou, nervosa. Pense no que te pedi. Antes que eu pudesse responder, desligou. Mais tarde, Marcos telefonou. A voz dele soava, estranhamente diferente, quieta, sem a arrogância habitual, como se tivesse largado toda a autoconfiança em algum lugar no caminho. Eu finalmente consegui falar com Marcos quando ele reapareceu em Manhattan e naquele momento percebi que, depois de tudo, aquilo devia acontecer. Esperei que ele encontrasse coragem para dizer o que precisava. Preciso da sua ajuda, ele soltou, hesitante. Só desta vez. O choque me atingiu com força. Eram as mesmas palavras de quem, semanas antes, me desconvocara do próprio casamento, me chamara apenas de motorista e afirmara que eu não tinha dinheiro para estar ali. Agora, de novo, me estendia a mão. Fiquei em silêncio, deixando que ele pesasse cada sílaba que ainda não tivera ousadia de admitir. Não foi bem assim, murmurou ele, tentando desviar. Então explico o que quis dizer quando escreveu que eu era pobre demais para assistir ao seu casamento em vídeo de casa. A voz saiu firme, embora o coração batesse acelerado. Ele gaguejou. Eu estava estressado, não pensei direito. Você pensou corretamente ao digitar e apertar enviar e interrompeu-se de mim mesmo, quase como se só eu pudesse externar aquilo. Ele retomou, tentando se justificar. O local precisava do pagamento, a cerimonialista aguardava confirmação, tudo dependia da minha ajuda para colocar a logística nos eixos. Perguntei, então, em qual papel eu atuaria. Sua irmã, sua contadora, seu motorista?
Ele hesitou, buscando uma resposta que não alterasse sua própria narrativa. Você é minha irmã, disse, por fim. Eu lembrei imediatamente. Uma semana antes ele dizia que eu não era sequer convidada. A ligação terminou ali, sem solução, sem pedido de desculpas, apenas o silêncio pesado de quem reconhece, sem palavras, que algo se quebrou para sempre. As antigas regras de convivência, agora, não valiam mais. Naquela noite, o grupo de família no WhatsApp explodiu em notificações. Mensagens da minha mãe, do meu pai e do próprio Marcos pipocavam, mas nenhum texto falava diretamente comigo. Eram afirmações vagas sobre querermos nos entender e voltar a ser uma família. O tom, mais suave do que nunca, escondia o mesmo objetivo: restaurar o que haviam perdido, sem mencionar o preço que eu já havia pago. Mãe, precisamos falar amanhã e colocar tudo às claras. Pai, família em primeiro lugar. Marcos, estou aberta ao que vocês decidirem. Eles não deram ordens, fizeram solicitações, não porque tivessem, enfim, compreendido meu valor, mas porque não havia mais alternativa. Li cada mensagem e não respondi a nenhuma. Na manhã seguinte, veio a última tentativa de Marcos: vou resolver tudo, mas me avise se mudar de ideia. Fiquei horas encarando a frase como se buscasse outra entonação. Me avise se mudar de ideia, como se minha decisão fosse apenas um capricho, e meus limites, uma negociação possível. Joguei o celular na cama e fui trabalhar. Por um instante, senti que, pela primeira vez, eles não sabiam se podiam contar comigo e isso os aterrorizava. Começavam a entender, finalmente, que a base que sempre haviam ignorado não seria mais pisoteada. 2 dias depois, recebi a desculpa. Uma única mensagem de Marcos enquanto eu revisava as guias de impostos de combustível do trimestre: desculpa se o e-mail te chateou. Aquele desculpa era obra-prima de um não pedido de desculpas. Não se desculpava pela crueldade, mas pelo inconveniente que fui para o planejamento do casamento. Minha dor não passava de um simples bug em sua organização. Não respondi. Deixei a mensagem boiando naquele vazio digital enquanto terminava meu expediente, saboreando uma estranha satisfação ao fazê-lo esperar. À noite, recebi uma ligação em grupo. Meus pais e Marcos entraram em cena, todos conectados simultaneamente. Minha mãe falou primeiro, com a voz ensaiada para soar leve e despreocupada. Achamos que seria bom conversar e esclarecer as coisas. Esclarecer o quê, exatamente? O casamento. O e-mail? A confusão, disse ela, e essa palavra voou até mim como um bisturi, cortando qualquer tentativa de disfarçar a realidade. Se Marcos havia mandado aquela mensagem, não era por engano. Não há nada confuso nisso, mãe, repliquei. Ele desconvidou o meu próprio irmão porque achou que minha presença era um empecilho. Não foi estresse, foi escolha. Meu pai interveio então, com aquele tom grave de sempre, tentando justificar Marcos. Ele está sob muita pressão, às vezes falamos coisas que não queremos dizer. E não queria que eu continuasse pagando pela festa? Perguntei. O estresse também alcança a ambição dele? Silêncio. Pude ouvir o recalibrar de vozes do outro lado. Marcos foi o primeiro a sucumbir. Já me desculpei. Você se desculpou pela minha reação, não pelos seus atos. São coisas diferentes. Diga a verdade, queria meu dinheiro, não minha presença. Me tratou como se eu fosse só uma engrenagem, não uma pessoa. Eles ficaram quietos. Não buscavam entender meu desgosto, só restaurar um desequilíbrio antigo. Marcos tentou outro rumo. Olha, podemos passar por cima disso e resolver tudo depois da festa. Você pode ir ao casamento, se quiser, e a gente finaliza os detalhes pessoais depois. Quer meu apoio agora e minha dignidade sabe-se lá quando? Interrompi, com firmeza. Isso não é reconciliação, é resgate. Minha mãe voltou a falar, agora com a voz carregada de urgência. Ninguém quer te desrespeitar, Sara. Só queremos a família completa no grande dia de Marcos. Sou família quando tem conta a pagar? E motorista de aplicativo quando é para coordenar a festa? Silêncio mortal. Não é justo, sussurrou Marcos.
Você escreveu aquelas palavras. Foi você quem apertou enviar. Nem meus pais disseram nada enquanto isso rolava. Deixei a frase pairar no ar e encerrei a chamada. Resultado? Nenhuma resolução, o mesmo descaso de sempre, só que agora revestido por uma fina camada de preocupação fingida. Mais tarde, recebi um último texto dele. Você vai ajudar ou não? Sem floreios, sem fingimentos. Apenas a mais pura sensação de direito adquirido. Foram palavras afiadas demais para merecer resposta. E eu não respondi. Deixei o celular no modo não perturbe e o coloquei numa gaveta. Quando acordei no dia seguinte, as notificações já haviam escalado da insistência ao desespero. Mensagens imploravam socorro onde antes apenas vinham ordens, mas nenhuma continha as palavras que realmente importavam. Ninguém reconhecia que eu estava certa nem admitia que tinham errado. Um pedido de desculpas vazio não seria capaz de reconstruir o chão que eles mesmos haviam minado. Ao tirar o aparelho da gaveta, encontrei 14 chamadas perdidas, 26 mensagens de texto e 3 recados de voz, sempre das mesmas 3 pessoas. Não li nada. Em vez disso, levantei-me e segui a rotina que havia erguido a minha vida enquanto eles decoravam a própria. Café forte, laptop aberto, planilhas e e-mails a postos. O meu negócio continuaria avançando, fosse qual fosse o nível de aceitação da minha família pela verdade. Tinha 3 novos contratos começando na semana seguinte e meu gerente de armazém já falava em contratar motoristas extras. Passei uma hora inteira num universo onde esforço e competência valiam mais que hierarquias de sangue, em que cada resultado dependia do meu trabalho e não de cobranças emocionais. Às 9h02, o telefone tocou. Do outro lado, a voz firme e elegante de Miss Thorne, da Riverside Events, soava como o metrô de Nova York, precisa e sem rodeios. Ela precisava confirmar detalhes da recepção Miller Sterling. Informou que haviam recebido, naquela manhã, uma mensagem desesperada do meu irmão sugerindo mudanças na estrutura de pagamento. E então veio a pergunta crucial: você é responsável por autorizar o pagamento deste evento? Por um segundo, imaginei como seria fácil. Bastaria emitir uma transferência, fingir que tudo fizera sentido e fazer o mundo ao meu redor silenciar. Mas era exatamente esse o perigo. Se eu consertasse tudo agora, apagaria minha própria existência no processo deles, seria mais um motorista na engrenagem da família. Obrigada pelo contato, respondi, com a voz firme, mas não sou a tomadora de decisões para esta festa. Minhas únicas participações anteriores foram favores pontuais para meus pais, sem qualquer vínculo contratual com o local. A responsabilidade financeira e organizacional está com eles e com meu irmão. Houve uma pausa do outro lado da linha e então ela explicou, de maneira oficial: entendido. Falaremos diretamente com seu irmão. Preciso avisar que, sem a confirmação do pagamento até o fim do expediente, teremos de cancelar os serviços, conforme previsto em contrato. Perfeito. Só peço que registrem, não estou mais envolvida nisso. Obrigada, encerrei. Desliguei. Voltei ao meu universo de planilhas e cafés, certo de que, pela primeira vez em muito tempo, eu era a única dona do meu destino. Quando desliguei, minhas mãos tremiam, não de medo, mas de alívio. Era como se uma década inteirinha de tentativas de resolver problemas tivesse finalmente escorregado dos meus ombros. Eu não xinguei ninguém, não fiz acusações, apenas parei de intervir. E a reação foi instantânea. Marcos ligou 4 vezes em sequência, depois veio uma chuva de mensagens de texto e em seguida mais ligações. Atendi na 5ª chamada. O que diabos você contou a eles? A voz dele saiu tensa, quase contida. A verdade, respondi. Você disse que não era responsável. Chamaram meu nome, Sarah, bem na frente da Amanda, da mãe dela, perguntaram se eu estava pronta para assumir o pagamento imediatamente. Silêncio. Você percebe como isso soa? Ele explodiu. Eu tomei fôlego e deixei as palavras caírem. Você planejou um casamento que não podia bancar e esperava que escondesse sua insolvência. Ele cerrou os dentes. Eu não estou insolvente. Então pague você mesmo, devolvi. Um silêncio pesado, seguido de um sussurro furioso. Você está me humilhando.
Não, repliquei, eu só não te mais oferecendo minha rede de segurança. É a mesma coisa. Não é, Marcos? Você construiu uma vida que não sustenta, convenceu todo mundo, até a família da sua noiva, de que era bem-sucedido e independente. Agora te pedem provas, e isso não é culpa minha, é a realidade te alcançando. Ele bufou, e isso é vingança. É por causa daquele e-mail estúpido, por 20 anos em que paguei por uma vida que você achou que conquistou. O e-mail só deixou claro que você nunca me enxergou como igual, só como empregada. E desligou. O tom de disco vazio soou interminável. Não tive nem tempo de esfriar a orelha quando minha mãe ligou. A voz dela perdeu o tom alegre habitual, ficou trêmula. Deve haver um engano. Você mandou a transferência para a conta do seu pai, me diz que foi isso. Não é engano, mãe. Avisei ao salão que o Marcos era o responsável, mas ele não tem esse dinheiro guardado. Ou o casamento sai mais caro do que ele pode pagar. Ela ficou muda. Depois, baixinho, ele não quis dizer aquilo. Você continua dizendo isso, mas nunca explicam o que ele quis dizer, porque não há outra interpretação possível do e-mail. As lágrimas começaram, o choro manso e manipulador de sempre. Você está destruindo nossa família. Não, mãe. Eu só parei de segurar tudo sozinha. Tem diferença. Desliguei antes que ela argumentasse. Não demorou, meu pai mandou um recado curto no celular, eu esperava mais de você. Conserte isto. Olhei para a mensagem, depois para os caminhões no pátio, carregando tudo dentro do cronograma. No meu mundo, o trabalho segue porque alguém presta contas. Não respondi. Ao meio-dia, o bloqueio administrativo expirou. Eu não cancelei a transferência, nem forcei o pagamento. Deixei o sistema seguir seu curso. À noite, um e-mail formal chegou com cópia para todos. Riverside Events atualizou os registros de cobrança. Marcos Mila está agora listado como o único responsável. A fatura em anexo exige confirmação em 24 horas. Coassinantes foram notificados. E assim, finalmente, deixei que cada um assumisse sua parte. Naquele dia, algo mudou no horizonte da minha vida. Uma nova fase estava prestes a começar e os seus signatários da minha história agora incluíam a família Starling. Salvei o e-mail que mudaria tudo e fechei meu laptop, sentindo-me leve. Não havia gritos, nem tentativas de convencer aqueles que passavam 2 décadas ignorando minha voz. Apenas silenciei uma mentira que sustentava a todos, menos a mim. Naquela noite, sentei-me em minha varanda enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e violeta. Meu celular vibrava em algum canto da casa, uma notificação que soava distante, sem importância. Pela primeira vez, eu não estava esperando as consequências se desabarem sobre mim. Elas já tinham chegado e eu não era mais a condutora do carro. Havia stepado para fora do veículo, o que acontecesse com os passageiros já não era meu fardo. Alguns dias após o tumulto nas redes sociais da família, uma mensagem surgiu estrondosa no meio da confusão do grupo, uma mensagem privada da minha mãe. Podemos conversar, só nós duas? Estou preocupada com você. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Após anos de desdém, do e-mail e da humilhação, ainda havia uma pequena parte teimosa em mim que ansiosamente desejava-se a escolha de uma mãe. Concordei com a ligação. Quando ouvi a voz dela, era mais suave do que a conhecia. O tom exigente da organizadora do casamento havia desaparecido, dando lugar a uma melodia gentil, aquela que ela costumava usar para confortar Marcos. Como você realmente está, querida? Ela me inquiriu sobre pequenas coisas, coisas carinhosas. Quando foi a última vez que você tirou um dia de folga? Você está se alimentando bem? Como está seu negócio com a expansão? Durante aqueles 10 minutos, parecia que, finalmente, ela estava-me vendo, não como um recurso financeiro ou uma solução logística, mas como sua filha. Então, com cautela, o assunto mais complicado surgiu. As coisas têm sido tão difíceis entre você e Marcos, isso parte meu coração. Eu sabia que precisava falar. Não precisa ser assim, mãe. Uma pausa profunda. Eu entendo como você se sente, talvez mais do que eu deixei transparecer.
Marcos às vezes não vê, ele está tão focado no horizonte que se esquece de quem caminha ao seu lado. Um lampejo de esperança, tão frágil e desconhecido, acendeu-se em meu peito. Eu só quero que ele me veja como uma pessoa, murmurei. Não quero que ele falhe. Nunca desejei isso. Passei anos segurando tudo e ninguém notou. Nunca disseram obrigado. Eu te ouço, Sara. Eu realmente ouço. Era como se eu estivesse invisível, existindo apenas quando havia contas a pagar. A tristeza quase asfixiante tomou conta de mim. Mas ela me escutou, fez sonoridades de compreensão e, pela primeira vez em 20 anos, deixei minha guarda cair. Conversamos sobre a sensação de ter sido apagada, a exaustão de ser a base que ninguém reconhecia e a dor de vê-los celebrar em Marcos enquanto eu me sentava invisível no final da mesa. Eu vou falar com ele, prometeu. Vou ajudá-lo a entender o quanto ele te feriu. Aquela noite, fui para a cama com um sentimento que não sentia há anos, o de ser compreendida. Na tarde seguinte, meu telefone tocou. Era Marcos. Atendi, esperando um irmão humilde, talvez uma oferta de paz ou até um pedido de desculpas. No entanto, a voz dele me atingiu como água gelada. A mãe me disse que você se sente usada. Congelei quando ela sussurrou: você está fazendo conta mental de tudo que já fez pela família e agora vem jogar na nossa cara porque está estressada com o seu negócio. Ele riu, um som frio e desdenhoso. Sério, você é tão mesquinha? Aquelas palavras cortaram como uma lâmina cravada no meu peito. Não era isso que eu estava dizendo, eu repeti em pensamento, mas ela falou por mim. Ela está frágil agora, você tem que ter paciência, não está no seu melhor. A voz dele mudou para um tom condescendente. Olha, se você precisa de uma placa ou um troféu para se sentir valorizada, posso comprar um depois do casamento. Só para agora, pare com esse drama e me deixe passar por essa semana. Fiquei sem fala. Minha mãe não tinha ido falar comigo nem para me defender, ela foi direto a ele, transformando a minha dor legítima em mera crise emocional. Reescreveu o meu sofrimento como desculpa para ele se sentir a parte maior, a pessoa tolerante, o irmão paciente da irmã difícil. Não estou estressada, Marcos. E eu sustento cada palavra que disse. Claro que sim, ele desligou, deixando o vazio ecoar no meu escritório. Passei um longo tempo ali, imóvel. Não me sentia vítima, mas uma tola. Entregar as chaves do meu coração a quem, décadas a fio, as ignorara e, para minha surpresa, quem as pegara de volta fora exatamente quem pisoteava meu coração sem ao menos perceber. Minha mãe não me traíra por maldade, mas por conveniência. Para ela, minha dor era uma variável a ser ajustada, um problema a ser contido, para que o casamento prosseguisse perfeito. Naquela noite, o grupo de família no aplicativo explodiu de mensagens. Papai, vamos cuidar da logística que falta. A Sara precisa de um tempo para se recompor. Marcos concordou, sem mais interrupções. Mamãe, foquemos só no casamento. Ela vai se acalmar. Eles falavam de mim na terceira pessoa, como se eu fosse um fantasma cujos sumiços já estavam acostumados a administrar. Olhei para o botão sair do grupo e, pela primeira vez, não senti pavor, só alívio. Não estava abandonando minha família, mas sim deixando uma prisão. Apertei sair. Os alvoroços de mensagens privadas vieram rápido. Mãe, por que você saiu? Estávamos só organizando tudo. Papai, isso é imaturo, Sara. Volta para o grupo. Marcos, ainda com esses teatros? Não respondi. Minha decisão não exigia aplausos, era puro instinto de sobrevivência. Para que parasse de me trair, eu precisava simplesmente não estar mais disponível para a traição. Coloquei o celular no balcão e saí para a varanda. O crepúsculo era calmo, pela primeira vez o silêncio não me pressionava a preenchê-lo, parecia um sopro de liberdade. Os dias seguintes transcorreram estranhamente tranquilos. Nem uma enxurrada de mensagens, nem ligações aflitas. Apenas um silêncio espesso, criando distância entre mim e tudo aquilo que me sufocava. No trabalho, voltei com um ímpeto renovado.
Fechei 3 novos contratos, conduzi 2 entrevistas para caminhoneiros, marquei reunião na junta de planejamento do condado para expandirmos nossas rotas. A cada hora, me lembrava do valor de não me deixar mais prender por quem nunca se importou de verdade. Durante anos, senti que minha vida se resumia às expectativas estreitas da minha família. Mas numa manhã qualquer, recebi um e-mail que mudou tudo. Não era da minha família, vinha de Julia Thorne, a organizadora do casamento. SRTA Miller, gostaria de falar diretamente com a senhora, pois parece haver confusão sobre a coordenação dos pagamentos para o evento. Nossos registros mostram que a transferência vinha sendo feita por você, mas trocamos mensagens recentes com seu irmão e seu pai e ficou tudo meio nebuloso quanto às responsabilidades. Antes de seguir adiante, ou de o local tomar providências, preciso entender qual é seu real envolvimento. Poderíamos conversar brevemente? Era uma pergunta simples, direta. Mais respeito do que recebi em 20 anos de casa. Liguei para ela ainda naquela tarde. Miss Thorne, obrigada por entrar em contato. Fico feliz que tenha perguntado a mim em vez de tirar conclusões. Claro, respondeu ela com voz profissional, porém acolhedora. Sabe, quando os pagamentos pararam, notamos de imediato. A eficiência dos meses anteriores foi impressionante, tudo em dia, cada detalhe conferido. E de repente, nada. Pode-me explicar? Respirei fundo. Afinal, eu vinha bancando as transferências pela conta do meu pai porque ninguém na família queria assumir a parte financeira, mas nunca tomei decisões de fato, não fiz parte do planejamento formal. Eu era, como quem diz, a provedora silenciosa dos bastidores. Eu hesitei, eu só cuidava da logística financeira. Não definia nada, apenas fazia os pagamentos. No outro lado da linha, ela ficou em silêncio por um instante. Estranho, começou com cuidado, pelas datas e pela precisão, parecia que você supervisionava tudo. Os fornecedores pensavam o mesmo. Senti meu peito apertar. Entendo porque imaginariam, disse, tentando manter a voz firme. Mas não era bem assim. Julia tomou fôlego. Posso ser franca? Quando sua participação cessou, tudo mudou imediatamente. Os prazos começaram a atrasar, as mensagens ficaram confusas e seu irmão, coitado, parecia sem ideia das questões básicas que funcionavam como um relógio há meses. Quem estava no comando era você e, pelo visto, fazia um trabalho excepcional. Aquele elogio inesperado aqueceu meu coração. Obrigada, murmurei com um misto de surpresa e alívio. Estou só dizendo o que observei, acrescentou ela. Parece que sua contribuição jamais foi reconhecida e achei importante lhe dar crédito. Quase ri de alívio. Não foi, mesmo, confirmei. Pois saiba que nós notamos, disse ela, e você merece saber disso. Naquela mesma noite, recebi outro e-mail, agora com cópia para meu pai e meu irmão. Prezado Sr. Miller e Sr. Miller Sr., confirmamos a mudança no ponto de contato para a recepção Miller Sterling. Por favor, nos informem quem ficará encarregado da logística e das autorizações financeiras daqui em diante, já que o coordenador principal se afastou. Anexo segue a nova fatura, que precisa ser confirmada em até 24 horas. Observem que todos os pagamentos anteriores já foram processados. E assim, de um único e-mail, Julia Thorne trouxe à luz o papel que eu vinha exercendo silenciosamente e a clareza que minha própria família nunca me deu. Foi em poucas linhas, mas cada palavra era um golpe certeiro. Todos os pagamentos futuros deverão ser realizados pela parte responsável designada. As transações anteriores foram processadas por meio de contas associadas a Miss Sarah Miller. Foi breve. Factual. Devastador. A verdade que minha família tanto se esforçara para enterrar escancarou-se no e-mail, provando que, desde o início, eles haviam-me usado como escudo financeiro, e agora o mundo inteiro sabia disso. Menos de uma hora depois, o telefone tocou. Era o Marcos, com a voz aguda de quem se sente acuado. Porque a organizadora acha que você cuidou de tudo? O tom denunciava espanto e culpa. Ele ainda não entendia de onde vinha o dinheiro. Porque foi exatamente isso que aconteceu, Marcos.
Cada pagamento, toda confirmação, cada negociação com fornecedores, fui eu. Silêncio. Depois, a voz trêmula. Você não precisava contar isso a ela. Eu não precisava mentir por você. Não estou te colocando em maus lençóis. Só cansei de encobrir vocês. Entenda a diferença? As pessoas da família Sterling vão ver esse e-mail. A mãe da Amanda. Oh, agora elas vão saber a verdade. Aí você se vira. Ele desligou sem dizer mais nada. Naquela noite, sentei-me na varanda, observando o sol morrer no horizonte. As palavras de Julia Thorne, a cerimonialista contratada, ainda ecoavam na minha cabeça. Enquanto eu me sentia invisível, ignorada pelos que afirmavam-me amar, ela, uma completa estranha sem qualquer vínculo sentimental conosco, enxergara o meu valor e o colocara no lugar certo. Não precisava ter-me ligado. Não precisava ter reconhecido meu esforço. Mas fez. Concedeu-me algo que minha família jamais foi capaz de dar: reconhecimento. Percebi ali, ao cair da tarde, que não pedia nem mesmo compreensão, só queria que parassem de falar por mim. Pela primeira vez, alguém me perguntou diretamente o que você fez, e eu pude responder com a minha verdade, sem filtros nem expectativas. O celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe, a organizadora ligou para o Marcos. Porque vocês tiveram que envolver forasteiros nos negócios da família? Li uma vez só e virei o aparelho, posando na grade da varanda. Negócios da família, como se eu não tivesse sido quem manteve tudo funcionando. O céu ainda guardava um traço de laranja profundo, desvanecendo-se em roxo, quando senti algo que não sentia há muito: paz. Antes do fim da semana, o que era um atrito particular transformou-se em crise pública. O local da festa atualizou seus registros. Julia Thorne, a cerimonialista, tornou-se o novo ponto de contato, sem qualquer referência a mim. Minha família apressou-se, tateando às cegas, pois passou anos acreditando que eu estaria ali para receber o impacto de seus fracassos. Mas não estava mais. E o vazio que deixei começou a engolir as mentiras cuidadosamente construídas. Na manhã de terça-feira chegou o e-mail final de confirmação, uma mensagem formal da Riverside Events enviada a todos os envolvidos, Marcos, meus pais e a mim. Era o início de uma nova realidade, onde eu não seria mais só o suporte invisível, mas alguém cujas ações têm nome e rosto próprios. Naquela tarde, um e-mail com o assunto aviso final sobre a recepção Miller Sterling chegou à minha caixa de entrada. Destinatários: minha noiva, Amanda, e, pela primeira vez, meus sogros, Richard e Catherine Sterling. Nele, exigiam um pagamento de $47.000 em até 48 horas para manter a reserva do salão. Precisavam, ainda, da confirmação formal do responsável e da autorização de pagamento válido, sob pena de cancelarem tudo imediatamente. Li a mensagem 2 vezes. Lá estavam os sobrenomes Sterling, esperando que eu entrasse em pânico, correndo feito um bombeiro para apagar o incêndio familiar e evitar um escândalo público a todo custo. Mas, em vez disso, abri meu laptop e acessei meu software de contabilidade. Puxei o histórico de transações dos últimos 18 meses. Não era apenas um amontoado de cifras, mas um mapa detalhado da ambição do meu irmão. Ali, em colunas meticulosamente organizadas, surgiam primeiro os depósitos de reserva do espaço e as parcelas do buffet, ainda na primavera seguinte ao noivado. Logo, porém, aqueles gastos essenciais foram ofuscados pelas minhas chamadas faturas de vaidade, pacotes de filmagem aérea com drones cinematográficos, upgrades de iluminação que Marcos jurava serem cruciais para a imagem e até as orquídeas raras que a mãe de Amanda dizia preferir. Cada linha correspondia a um pedaço do meu trabalho convertendo-se em luxo, tudo repassado pela conta do nosso pai, para sustentar a ilusão de uma riqueza que só existia nos extratos. Exporte esse rol de valores, datas e descrições, e o resultado foi um único arquivo PDF, limpo, profissional e incontestável. Em seguida, redigi minha resposta. Prezada Riverside Events Management. Agradeço sua comunicação sobre a recepção Miller Sterling. Confirmo formalmente que não faço mais parte da coordenação financeira deste evento. Todos os pagamentos anteriores foram realizados como cortesia pessoal à minha família e não configuram compromisso contratual continuado.
Em anexo, envio o histórico completo de pagamentos feitos de Miller Logistics LLC para a conta pessoal de nosso pai, posteriormente encaminhados à sua empresa e fornecedores. O documento inclui datas, valores e finalidades de cada transferência. Peço que direcione futuros contatos e faturas aos organizadores principais, Marcos Miller e Robert Miller. Revisei o texto 3 vezes, anexei o PDF da auditoria e cliquei em enviar. Em menos de 1 hora, meu celular vibrou com urgência. Mamãe, papai, Marcos, 3 chamadas simultâneas. Não atendi. Em vez disso, abri meu programa de rastreamento de e-mails e acompanhei, em tempo real, os recibos de leitura surgindo como peças de dominó caindo. Primeiro Marcos, depois meu pai, poucos minutos depois, veio o verdadeiro baque. Julia Thorne abriu mensagem e, em seguida, Richard e Catherine Sterling acessaram o anexo. O silêncio digital que se seguiu foi mais pesado do que qualquer ligação que pudessem ter feito. Consigo ver nitidamente a cena em Nova York. Amanda, de pé na sala de estar, segura o e-mail que acabei de enviar. Os olhos de seus pais se arregalam em confusão até que, num estalo, a ficha cai. Quem é essa tal de Sarah? Porque o motorista pagou por todo o casamento? No meio daquela tempestade de perguntas, lá está Marcos, em pé, paralisado, incapaz de sustentar a teia de mentiras que há tanto inventara. Enquanto isso, meu celular vibra com uma mensagem de Julia Thorne. Recebemos sua documentação. Está completa. Obrigada pelo esclarecimento, Srta. Miller. Entraremos em contato diretamente com seu irmão. Nem me dei ao trabalho de conferir o identificador quando atendi o telefone do escritório. Era minha mãe, a voz mal saindo, trêmula de horror e vergonha. O que foi que você fez? Mantive a voz firme. Mãe, você envergonhou Marcos diante do Sterling, diante dos pais da Amanda. Entende o estrago que causou à nossa família? Ela soluçou e eu continuei sem qualquer hesitação. Só parei de esconder a dependência dele em relação a mim. Aquele documento está aí para todo mundo ver, agora todos sabem que fui eu quem pagou por tudo. Pelo apartamento, pelo carro, pelo casamento. A verdade só envergonha quando revela uma mentira que você não queria que ninguém descobrisse. Silêncio. Então ela falou, quase sussurrando. A Catherine Sterling ligou para a Amanda. Ela faz perguntas que o Marcos não consegue responder. O Richard quer ver os extratos bancários. Talvez, pela primeira vez, o Marcos devesse começar a dizer a verdade. E desligou sem mais palavras. Mais tarde, recebi um torpedo do Marcos, sem telefonemas, apenas 6 palavras. Você não precisava ter feito isso. Fiquei olhando para a tela um bom tempo antes de responder. Você está certo. Eu não precisava pagar por nada disso. Escolhi te sustentar por 20 anos. Agora escolho não fazer mais isso. Os 3 pontinhos apareceram, desapareceram, reapareceram e, no fim, nada. Sem defesa possível. Nos dias seguintes, foi uma correria. Meus pais correram atrás de dinheiro para preencher o rombo. Marcos foi obrigado a enfrentar conversas torturantes com o Sterling. Descobri depois que Richard chegou a disparar muito direto. Você sabia, Marcos, que sua irmã bancou tudo isso enquanto você falava mal dela? Aquela falsa aparência de filho pródigo e autossuficiente rachou pela primeira vez. Ele tentava provar quem era, mas falhava. Eu assistia de longe, sem alegria ou desejo de vingança, apenas com a certeza tranquila de que a verdade, uma vez exposta, não podia mais ser escondida. O meu poder não vinha do que eu dava, e sim do que decidi deixar de dar. E, agora, todos viam exatamente o que isso significava. 3 dias antes do casamento, Marcos ligou de novo. Dessa vez, sem bravatas. Aquele ar arrogante havia desaparecido. O sotaque nova-iorquino que sempre pontuava a voz de Marcos estava agora diluído em algo irreconhecível, um eco vazio, exaustão enraizada num osso, típica de quem vê ruir a fachada que sustentou a vida inteira. Eu estava na cozinha, ouvindo a chuva acinzentada riscar o vidro da janela, com o laptop aberto na planilha de pagamento dos meus motoristas.
23 famílias dependiam de mim para que as engrenagens não parassem de girar. O silêncio entre nós se alongou até se tornar torturante. Foi Marcos quem quebrou o vazio. Sara, a voz dele embargou no meu nome. O local acaba de sinalizar o depósito. Estão falando em quebra de contrato. Fiquei em silêncio, sem oferecer o que ele queria ouvir. Ele bufou, tenso. Eu sei, lidei muito mal com tudo. Aquele e-mail foi um erro. Eu estava sob pressão do Sterling e descarreguei em quem sempre esteve ao meu lado. Me desculpa, de verdade. Enquanto ele falava, eu buscava naquelas palavras a engrenagem que mudaria meu mundo. Desculpas sem atitude são só marketing. Não demorei a responder. Marcos, você não quer reconciliação. Você procura uma linha de crédito. Não tem plano para preservar minha dignidade, né? Esse nunca foi seu projeto. Você não quer uma irmã, quer um socorro que mantenha viva a sua mentira. Ele engoliu em seco. Só autoriza a última transferência. A vistoria final é amanhã. Se o valor não entrar, o pai da Amanda vai receber o aviso de cancelamento. A família Trust está congelada. Por um segundo, senti um resquício da velha Sara, a irmã salvadora, aquela que se orgulhava de consertar o impossível. Quase me compadeci. Quase. Então me diz, o que exatamente quer de mim? Só isso, Sara. Pela última vez. Prometo que, depois da lua de mel, eu conserto tudo. Interrompi sem dó. Não se trata de lua de mel, Marcos. É cada fatura, cada crise, cada instante em que você precisa de alguém para carregar o peso enquanto você leva o crédito. Eu fui seu alicerce por 20 anos e você nunca se perguntou se eu aguentava a carga. Só notou o chão cedendo quando quase caiu. Do outro lado da linha, um sussurro contido. Eu não percebi o tanto que você fazia. Claro que não, porque você nunca quis ver. Enquanto o serviço fosse de graça, estava tudo bem. O telefone estalou. 2 respirações entraram na chamada, o suspiro aflito da minha mãe e o som grave e autoritário do meu pai. Eles estavam juntos em alguma suíte luxuosa de hotel em Manhattan, descobrindo, pela primeira vez, que quem fazia tudo parecer fácil havia dado meia volta e partido. Sara, por favor, minha mãe implorou, a voz trêmula. Pelo bem da família. Os Sterling chegam para o jantar em 3 horas. Que família, mãe? Retruquei com a última ponta de impaciência. Aquela que me desconvocou? Chamei meus pais numa última tentativa de diálogo, mas minha voz mal saiu quando meu pai reagiu, cortante e pragmático. Diga os seus termos. O que vai ser preciso para isso desaparecer? Nem sombra de compaixão ali, ele só queria calcular o preço do meu silêncio como se eu fosse mais uma mercadoria. Foi quando respirei fundo e falei, com todas as sílabas claras. Eu quero que a verdade seja reconhecida aqui, na frente de todo mundo que vocês tanto prezam. Minha mãe arfou, confusa. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela. Quero que Marcos diga à Amanda e aos pais dela quem pagou cada centavo da vida dele. Minha voz sacudia, mas não recuei. Quero que os convidados entendam porque não estou sentada naquela mesa. Quero que essa mentira acabe. Se sou eu quem bancou o palco, chega de ficar escondida por trás da cortina. O silêncio que veio a seguir foi tão denso que eu quase consegui ouvir o incessante tráfego de Nova York atravessando a janela da sala. Do lado de lá, o mundo seguia em frente. Do nosso, tudo ficara paralisado. Eu não posso fazer isso, Marcos sussurrou, a voz carregada de culpa. Arruinaria tudo o que construí com eles. Eles me veriam como uma farsa. Então você construiu uma casa sobre mentiras, rebati eu, sem dó, e agora quer me esconder no porão? Não é problema meu resolver o seu castelo de cartas. Foi a vez da minha mãe. Você está sendo irracional, Sara. Vamos conversar sobre papéis depois do casamento, por favor, agora não faça isso. Somos família há 32 anos. Mãe, depois de quando? Respondi, a voz gélida. Que momento exato começa esse depois?
Meu pai ainda tentou uma última cartada, a voz endurecendo. Você queima o futuro do seu irmão por causa do seu orgulho? Não é orgulho, pai. É um limite. Fechei os olhos, sentindo o peso do que dizia. Sim, estou disposta a deixar que ele encare as consequências das próprias escolhas. Cansei de ser a rede de segurança de uma família que nem reconhece minha existência. Não havia mais alavancas a puxar, nem ruídos de negociação. Eles não sabiam o que fazer com a minha recusa calma, com uma parte minha que simplesmente não se quebrava. Vou desligar agora, anunciei, tão tranquila que quase assustou quem me ouvia. Desejo que o casamento seja lindo, que vocês deem um jeito de explicar essa falha técnica para os Sterlings. Quem sabe um dia entendam que não perderam apenas uma motorista, perderam a única pessoa que sempre os cobriu quando tudo ameaçava desabar. Sarah, espera. Minha mãe implorou, mas eu já tinha terminado a chamada. Do lado de fora, a chuva havia cessado. Dentro, a cozinha voltou a ficar em silêncio, só interrompido pelo zumbido do refrigerador. Fiquei ali, sentada, sentindo uma estranha leveza no peito, como se tivesse largado um peso que me puxava para o fundo do lago. Eles queriam clemência, mas não aceitavam a minha verdade. Queriam que eu fosse a pessoa maior, para que pudessem continuar no papel dos menores. Foi ali, naquele instante, que entendi o que é poder de verdade. Não vingança, mas a silenciosa coragem de dizer não e, mais importante, de realmente querer isso. Porque misericórdia que exige o soterramento da verdade não é misericórdia, é apenas mais silêncio. Eu finalmente me calei para não ser silenciada. O casamento aconteceu sem a minha presença. Acompanhei-o depois pelas lentes frias das redes sociais, posts fragmentados, sussurros de parentes distantes. O grande salão do Riverside deu lugar a um palco apertado, onde a elegância prometida por Marcos soava como uma pincelada de tinta sobre uma parede prestes a desabar. Era um evento costurado à força, exposto pela tensão visível em cada sorriso ensaiado. Parte 20 de 21. O dia em que a máscara de Marcos finalmente caiu, eu percebi que, embora ele tivesse conseguido se salvar da ruína pública, o custo fora a rendição total. Para evitar um escândalo, ele se viu obrigado a implorar um empréstimo à família Sterling. Eles aceitaram ajudá-lo, mas a quantia generosa veio presa a correntes invisíveis que não se soltariam jamais. 2 semanas depois, recebi um print de tela enviado por um primo. O loft luxuoso de Manhattan havia desaparecido do Instagram de Marcos. No lugar, uma discreta cobertura de 2 quartos, em um bairro distante, longe de todo o prestígio que ele tanto almejara. Aquele prodígio das finanças que antes zombava do meu negócio de logística agora precisava enviar relatórios mensais a Richard Sterling. Consegui imaginá-lo sentado à mesa minúscula da cozinha, cada centavo conferido, cada despesa justificada, sob o olhar impiedoso do sogro decepcionado. Ele trocara meu apoio silencioso por uma vida submetida a um microscópio. O menino dourado transformara-se em um ativo a ser gerenciado e cortejado com desconfiança. Nos meses seguintes, notei como, em meio às fotos de família, surgira um espaço estranho, vazio. Os tios e primos passaram a me encarar com hesitação, sem saber se ainda podiam mencionar meu nome. Eu não ofereci explicações. Não precisei. A verdade tem um jeito curioso de vazar pelas rachaduras de lares despedaçados. 6 meses depois, meu celular vibrou com um telefonema inesperado. Era meu pai. A voz que antes soava firme e segura soava agora fina, cansada. Sarah, começou ele, com a voz trêmula, sua mãe e eu estamos numa enrascada. Tivemos que recorrer à aposentadoria para manter Marcos à tona. As economias sumiram. Ficou um silêncio breve, pesado. Será que você conseguiria adiantar uns $20.000, só até ele se estabilizar? Somos família, Sarah. Devíamos poder contar uns com os outros. Respirei fundo. Papai, eu sou só motorista, lembra? Não tenho esse dinheiro. Se precisarem, falem com o Marcos. Ele hesitou, tentou argumentar, falou de obrigações familiares, mas eu já não me prendi às promessas que fizera anos atrás. Encerrei a ligação, bloqueei o número dele, fiz o mesmo com o da minha mãe. Não havia ressentimento ou vingança nisso, apenas o clique final da porta batendo.
Naquela tarde, eu estava no pátio da minha nova sede. Meu negócio de logística não apenas crescera, havia disparado. Sem o dreno constante das minhas finanças, descobri uma fonte de energia que nem sabia existir. Acabara de assinar um contrato com uma rede nacional, dobrando minha frota da noite para o dia. O sol se punha em tons dourados, projetando sombras longas sobre o asfalto recém-pavimentado. Diante de mim, 4 caminhões de carga pesados, imaculados, com a lataria branca reluzindo sob o crepúsculo. Aproximei-me do primeiro e passei a mão pelo para-choque de metal frio, sentindo o peso daquela conquista. Então meu celular vibrou, era uma mensagem de Marcos. Estou num buraco, Sara. Os Sterling ameaçam cortar a Amanda se eu não aumentar os pagamentos. Por favor, só desta vez. Li aquelas palavras e não senti nem sombra de pena. Naquele momento, entendi de vez que eu havia virado a página. Olhei para a fileira de caminhões reluzentes, cada um deles um testemunho silente do meu esforço. Eu não precisava mais de um lugar à mesa do Marcos quando havia erguido sozinho um império inteiro. Com um gesto, chamei meu capataz. Os novos adesivos estão prontos? Sim, senhora, respondeu ele, erguendo um estêncil prateado. O primeiro caminhão parou diante de nós como uma tela em branco. Enquanto o capataz aplicava o molde, vi desaparecer o velho nome Miller Logistics. Em seu lugar, surgia algo limpo, ousado, completamente meu, SM Strategic Solutions. Estava arrancando o sobrenome da família do meu sucesso, assim como eles haviam arrancado o meu do fogo de artifício deles. Não perdi meu lugar na família, eu apenas escolhi onde realmente pertenceria. Agora, todas as peças se encaixavam diante dos meus olhos, revelando padrões que antes eu ignorava. As regras invisíveis, as expectativas sufocantes, a facilidade com que me tornei alicerce e a dificuldade de ser notada até que tudo começasse a tombar. Percebi, eu nunca fui apenas a motorista dessa transformação. Fui o motor, o combustível, a navegadora que traçou cada rota de vitória. Tirei o celular do bolso pela última vez, deslizei o dedo sobre a mensagem do Marcos e deletei tudo, contato e recado, sem chance de volta. Desliguei a tela, guardei o aparelho e me dirigi ao meu escritório com passos firmes. Às vezes, a maior demonstração de poder é recuar e deixar que a verdade fale sozinha. E se essa verdade for um silêncio irrepreensível, que eles não consigam mais preencher, paciência. Essa não é minha responsabilidade, é deles que a verdade cobra a dívida. Eu sigo em frente agora, não por eles, nem contra eles, mas simplesmente por mim.